Olá, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário. Neste vídeo eu vim falar do agravo de instrumento, um dos recursos do CPC, do Código de Processo Civil. Se você não viu os vídeos anteriores, tem muita coisa aí sobre o CPC, sobre o CPP também, o Código de Processo Penal e o Código Penal, para você que está estudando aí para esse concurso do Tribunal de Justiça. Então vamos para a letra de lei, mas antes disso deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também tem um canal no Telegram, que tem um link aí para que você possa acessar e responder vários quiz aí para esse concurso do Tribunal de Justiça. Então o capítulo 3 fala do agravo de instrumento. Artigo 115. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 1. Tutelas provisórias, 2. Mérito do processo, 3. Rejeição da alegação de conversão de arbitragem, 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 6. Exibição ou posse de documento ou coisa. 7. Exclusão de litisconsorte. 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensível aos embargos à execução. 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373. E 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Então, duas observações aí. Nós vimos no vídeo anterior que a apelação ela cabe contra a sentença. No caso do agravo de instrumento é contra decisões interlocutórias. Então tome muito cuidado com as pegadinhas, que nem tutelas provisórias. Se for uma sentença que concedeu, que revogou ou que confirmou a tutela provisória, aí é apelação. Agora, se for uma decisão interlocutória falando da tutela provisória, aí cabe agravo de instrumento. A mesma coisa aí para rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Então, cuidado, aqui é rejeição. Lá no vídeo de apelação eu falei de arbitragem também, mas eu falei de quando concede aí, né, a arbitragem. E aqui é rejeição. A maioria aqui são rejeições, por exemplo, rejeição do pedido da gratuidade de justiça ou o acolhimento do pedido da revogação, quando revoga a gratuidade da justiça. Se fosse aí no caso concedendo a gratuidade de justiça, né, aí não caberia agravo de instrumento. Outra que tem aí que também fala, por exemplo, aqui, ó, exclusão do litisconsorte, ou então a rejeição do pedido de limitação do litisconsorte. Preste atenção que é exclusão do litisconsorte, né? E não aí a concessão do litisconsorte, que aí caberia a apelação. Quando não couber o agravo de instrumento, esse recurso, aí cabe a apelação. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou do cumprimento da sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então, aí, quando é liquidação da sentença ou cumprimento da sentença, aí nesses casos são agravo de instrumento. Artigos 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos: o nome das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio pedido,
ou então o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Então aqui esse 4 ele é mais diferente da apelação, né? Os outros acredito que estão parecidos. Agora, nome e endereço completo dos advogados constantes no processo, nesse caso aí é no agravo de instrumento. Artigo 117. A petição de agravo de instrumento será instruída: 1. Obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feito pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal. E 3. Facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Perceba que o 1, ele diz obrigatoriamente tem que ter esses documentos. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição inicial o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º. Do prazo de recurso, o agravo será interposto por: número 1, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. 2. Protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciária. 3. Postagem sob registro com aviso de recebimento, que é o AR, né? 4. Transmissão de dados tipo fac-símile nos termos da lei. 5. Outra forma prevista na lei. Parágrafo 3º. Na forma da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto do artigo 932. Então, ele vai ver lá se ele aceita, não aceita. Parágrafo 4. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Parágrafo 5º. Sendo eletrônicos, então toma cuidado que pode cair alguma coisa de eletrônico. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas no inciso 1 e 2, ou seja, aquelas peças lá que são obrigatórias. Aqui, ó, inciso 1, obrigatoriamente, então as cópia de petição inicial, contestação, petição que se... Então, tudo que é documento que é obrigatório para ter na minuta aí. E o 2, com declaração de inexistência de qualquer uma, essa declaração de inexistência desses documentos que são obrigatórios aí, feito pelo advogado, essa declaração, né? Então, se for eletrônico, dispensam-se essas peças. Facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 118. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Então, se o próprio juiz que deu a decisão interlocutória, se ele comunicar que já reformou, então não tem como continuar o recurso, né, o agravo de instrumento, porque foi contra aquela decisão, e se ele já foi reformada, não tem mais o porquê continuar, por isso que ele vai ser prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, né, que é requerer aí a juntada e tal,
no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência aí, de não sendo eletrônicos os autos, nesse prazo de 3 dias aí, não tomar as providências, né? Desde que arguido e provocado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Artigo 119. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for caso de aplicação, o relator no prazo de aplicação do artigo 932, que ele vai lá monocraticamente rejeitar ou aceitar, ele tem lá as condições. O relator, no prazo de 5 dias, ele poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então, aí está falando dos efeitos suspensivos, né? Que ele pode aí deferir essa tutela antecipada e ele vai comunicar ao juiz. E 2, o relator em 5 dias ele também vai poder ordenará a intimação do agravo pessoalmente por carta com AR, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com AR dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Então, se faltou alguma documentação, o relator ele pode sim pedir para a parte trazer essa documentação ou qualquer documentação que ele entender necessário, a parte trazer no prazo de 15 dias. 3. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, não é obrigatória, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Então, a parte dos prazos aqui nos recursos, eles são 15 dias, exceto aí esses de 5 dias e um de 3 dias, que tem que decorar, né? Então, no caso, o relator, ele em 5 dias, ele vai fazer tudo isso, ele vai ver o efeito suspensivo, ele vai pedir para a parte trazer a prova, ele vai pedir para o Ministério Público se manifestar e ambos em 15 dias aí tem que fazer essa manifestação. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Então, no máximo, em 1 mês aí, vai solicitar o dia aí para julgamento do prazo, que não pode ser superior a 1 mês. E no próximo vídeo a gente vai falar do agravo interno, então vamos para as questões. Mas antes, deixa aí seu like para contribuir para o canal, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não esquece de dar uma olhada lá no Telegram, tem um link aí que eu estou colocando várias questões lá que pode te ajudar bastante. Primeira questão é para procurador de 2016 da Banca Vunesp. Nos termos do artigo 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: letra A rejeição da prova pericial, nós não lemos isso. B, o aditamento da petição inicial, também não vimos isso. Letra C, a inclusão de litisconsorte, não, a rejeição de litisconsortes. Não é inclusão. Letra D, o acolhimento do pedido de benefício de justiça gratuita, não, é a rejeição ou a revogação aí desse benefício de justiça gratuita. Letra E, o mérito do processo, nós lemos aí, foi a segunda coisa. A primeira é tutela provisória, a segunda é o mérito do processo, então letra E é o nosso gabarito. 2, também para procurador de Sumaré, em 2017, da Vunesp, havendo interposição do agravo de instrumento, verificando a falta de cópia de qualquer peça obrigatória, o relator deverá: letra A, inadmitir o recurso, B, não conhecer o recurso, C,
receber o recurso e determinar a sua complementação. D. Conhecer o recurso e determinar que a serventia complemente a documentação. Não vai ser o cartório, não vai ser os escreventes que vão ter que complementar essa documentação, né? Letra C. Conceder ao agravante prazo de 5 dias para a complementação da documentação. Essa questão eu trouxe porque a gente acabou não lendo o artigo 932 lá no parágrafo único, né? E é o que diz. Então eu vou voltar aqui na lei para mostrar para vocês. Que ele diz, na falta de cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Então, eu vou ler aqui o 932, parágrafo único, que diz assim: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Então, sim, vai poder sanar o vício ou complementar a documentação no prazo aí de 5 dias. E por isso que a letra E é o nosso gabarito: conceder ao agravante prazo de 5 dias para complementação da documentação. Então, como eu não li lá o artigo 932, eu trouxe agora para vocês na questão. E aí vamos para a questão 3, para procurador também da Banca Vunesp em 2017. A decisão que exclui uma das partes do polo passivo, apreciando parcialmente o mérito, extinguindo em relação a ela o processo, deve ser reformada com. Então, nós vimos aí as hipóteses, né? Foram 12 ou 13 hipóteses de recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Uma delas era o mérito, né, do processo, que nem ele diz aí. Outra delas era a rejeição de litisconsortes. Então, ele está dizendo aqui, a decisão que exclui uma das partes do polo passivo, ou seja, se é uma das partes, tem mais de uma, então é litisconsortes. Litisconsortes é quando há vários autores ou vários réus. Então, independente se é o polo ativo, que é autores, ou o polo passivo, que são os réus, quando tem mais de um, é litisconsortes, tá? E a rejeição aí, a exclusão desse litisconsorte, a decisão que exclui, né, cabe agravo de instrumento. Apreciando parcialmente o mérito, então se apreciou uma parte do mérito, se é decisão e não sentença, cabe agravo de instrumento. Então, ele apreciou parcialmente e extinguiu em relação àquela parte do polo passivo, né, a ela o processo. Então, deve ser reformada, nesse caso aí, com agravo de instrumento. Aqui a gente tem na letra A, apelação, letra B, apelação quando do julgamento final do feito. Então, a apelação da sentença, agravo de instrumento da decisão interlocutória. Quando não cabe agravo de instrumento, aí cabe a apelação. Letra C, agravo de instrumento, que é o nosso gabarito. Letra D, agravo de instrumento para o autor e apelação para o excluído? Não, né, gente? Letra E, embargos de declaração, também não tem nada a ver, a gente vai ver nos outros vídeos o que é embargos de declaração. Então, ficamos aí com a letra C. Nosso gabarito ficou letra número 1, E, 2E e 3C. Deixa aí seu like para dar aquela força para o canal se você curtiu esse vídeo também. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos. Dá uma olhada lá no canal do Telegram, aí tem um link. E até o próximo vídeo.